E aí, povo, tudo bem com vocês? Que saudades, né? Eu sou a tia Kátia e hoje a gente vai estar falando sobre a primeira lição da apostila 3 dos 2010. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os milagres de Jesus. O versículo para decorar que você vai usar na tua batalha é Mateus 28, 18. Mas o que eu quero é que você abra a tua Bíblia, manuseie ela. Ache lá Mateus 28, 18. Não vai no celular, não vai no computador, não vai no teu tablet. Por quê? Porque quando eu for fazer espadas ao ar, você não vai saber onde você vai encontrar. E aí vai estar você lá no meio das espadas ao ar, procurando no índice onde está Mateus. Se você aprendeu a manusear, você já sabe onde está. E a gente precisa aprender a manusear a Bíblia. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem tanto para falar para nós. E hoje eu vou falar de Jesus e seus milagres. Em Mateus 28, 18, ele está dizendo assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus disse isso, que foi dada toda a autoridade nele nos céus e na terra. E foi mesmo, gente. Foi, se você olha toda a caminhada de Jesus, todos os milagres que Jesus fez, tudo que ele fez aqui na terra, primeiro, a gente sabe que ele era o Filho de Deus. Segundo, tudo aquilo era só por uma pessoa que tinha autoridade. E autoridade nos céus e na terra, gente. Então, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. Ele não colocou uva, ele não colocou groselha, ele simplesmente deu uma ordem e a água se transformou em vinho. Se isso não é a autoridade que Deus deu para ele, que ele tinha nos céus e na terra, eu não entendo outra coisa. Aí, vamos pensar, ele curou muitas pessoas. Ele curou cegos, ele curou coxos, ele curou paralíticos. E ele só falou, levanta e anda. E as pessoas andavam. Volta a enxergar, as pessoas voltavam a enxergar. Gente, eu não tenho esse poder. Só Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que tinha autoridade nos céus e na terra, que podia fazer esse tipo de coisa. E mais, ele transformou 5 peixes, 5 pães, não é 5 peixes, 5 pães e 2 peixes em comida para uma multidão, e ainda sobrou 12 cestos. Isso não é demais? A hora que você fica pensando, gente, Jesus era o Filho de Deus porque ele fez coisas espetaculares. E ele, em muitas situações, até ressuscitou pessoas que tinham morrido já. Gente, só Deus Todo-Poderoso pode fazer essas coisas. E ele era o Filho de Deus que tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Gente, se a gente pega lá em João, mexa lá na tua Bíblia, João 1, ele diz que no princípio era aquele é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que ele está dizendo aqui? Quem que as trevas não derrotaram? Jesus, porque Jesus venceu a morte. Ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Ele foi o único que foi até o inferno e voltou, porque ele dominou o inferno, ele ganhou do inferno. Ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso e eu ganho de você. E eu sou maior do que você. E ele venceu a morte. Então quem podia fazer isso? Só Jesus, o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Então a hora que você pensa, por que o nome de Jesus é tão importante? Porque ele tinha toda a autoridade. Nós só podemos fazer qualquer coisa aqui na terra, no nome de Jesus, porque ele que tem o poder. Não sou eu e não é você. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser. E ele mostrou isso para nós de um jeito tão especial quando ele veio aqui para a terra, não é mesmo? Ele, com todo o cuidado dele, com todo o amor, ele, com toda a sabedoria, ele foi mostrando que ele era o Filho de Deus e que ele tinha autoridade. Muitos achavam que isso era absurdo. Muitos, os fariseus, então, diziam que ele não podia fazer isso, e que ele não era Filho de Deus, e que ele não era o Messias. Mas como que ele não era o Messias? Como assim? Olha tudo que Jesus fez.
Ele andou sobre as águas, gente. Ele fez o mar se aquietar e o vento também. Quem tem esse poder? Não sou eu nem você. Não somos réis mortais, porque nós vamos morrer de verdade. E a gente só tem a salvação porque ele morreu e venceu a morte 3 dias depois. Então, de verdade, toda a autoridade foi dada dos céus e da terra a ele, toda a autoridade. Então eu quero que você decore esse versículo. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E a gente vê isso no caminhar de Jesus, no tempo que ele estava aqui na terra. Ele realmente era o Filho de Deus e ele tinha toda a autoridade para poder fazer milagres, para poder se movimentar, para poder fazer coisas extraordinárias que nenhum homem na face da terra é capaz de fazer. É capaz de ter noção, é capaz de executar. Nenhum homem. Gente, toda ciência, vamos pensar, toda ciência não é capaz de fazer nada perto do que Jesus deu conta. Você conhece um outro homem que morreu e ressuscitou 3 dias depois e ninguém fez isso por ele? Claro que quem fez foi Deus, Pai, mas quem ressuscitou entre os mortos foi Jesus, o Filho de Deus. Então, ele tem toda a autoridade. O nome dele é um nome de poder. Eu queria que você gravasse isso. Jesus é o Filho de Deus. Ele mostrou quem ele era pelos frutos, porque muitos falavam muito mal dele. Tanto que o crucificaram, como se ele fosse mal. E quando ele foi mal? Nunca. Ele não teve pecado. E ele realizou coisas extraordinárias, sobrenaturais, que só poderia vir do Deus Altíssimo. Porque ele era o Filho de Deus. Então grave isso. Jesus é um nome de poder porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Lembre disso. Ele é Filho de Deus. Então lembre disso, da autoridade dele, porque ele deu conta de mostrar essa autoridade quando ele veio na terra. Ok? Lembra disso. Toda vez que você sentir medo, que você ficar preocupado, que você ficar angustiado e que você achar que não tem solução, que nome que tem poder? O nome de Jesus. E ele pode resolver tudo e ele resolve. Não necessariamente do nosso jeito. Da maneira dele que é a melhor, é a perfeita. Então, grave esse versículo, decore, porque a gente vai usar nas batalhas. E isso é importante porque a gente, mais do que usar nas batalhas, é gravar no coração. É ter entendimento de quem é esse Jesus. E o que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio mostrar para nós que ele é Filho de Deus, que ele tem toda a autoridade e ele veio salvar você e eu da lama do pecado. E só ele podia fazer isso. Mais ninguém, porque ele é o único que não tem pecado. Então, gravou? Hoje, por hoje, é isso que eu queria falar para vocês. Grave, o nome de Jesus tem poder. E grave esse versículo. E aprenda a mexer na tua Bíblia. Tá bom? Eu vou pedir, eu que vou estar falando nas outras aulas também, e eu vou pedir que você mexa na Bíblia, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Ele vai mostrar como que você deve andar, o que você deve fazer. E eu preciso saber mexer nele, tá bom? Um beijo no coração. Gravem isso na mente e no coração. Até a próxima aula.